Nesse momento, para darmos início às mesas de debate, eu convido para mediar a primeira mesa, superação e desafios observados com as concessões no Rio de Janeiro, o secretário do Estado da Casa Civil, senhor Nicola Mittioni. Foi só para causar suspense para o senhor voltar e ser aplaudido mais uma vez. Convido para compor a mesa o diretor-presidente da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Rio de Janeiro, SEDAI, o senhor Aguinaldo Balon. Por favor, seja bem-vindo. O diretor institucional da Águas do Rio, Silval Andrade. O presidente da Zona Oeste Mais Saneamento, o senhor Daniel Moura. O diretor-geral da Iguá, no Rio de Janeiro, o senhor Flávio Vaz. E o diretor-presidente da Rio Mais Saneamento, o senhor Leonardo Rigueto. Aproveitando que já estão todos aqui, eu vou pedir, então, para a gente antecipar a foto oficial. Que tal? Pronto. Enquanto isso, eu informo que, caso a audiência tenha alguma pergunta, nós vamos ter espaço no fim para isso. Solicitamos que vocês peguem os papéis que vocês tiverem em acesso, aquela caderninho que vocês já ganharam, já possam colocar as perguntas ao longo do evento e a gente, então, procede no fim com as perguntas. Eu vou passar a palavra para o nosso moderador. Eu acho que vocês podem se acomodar nas cadeiras. Deixa eu só ver. Teremos. Sim, por favor. Se vocês precisarem, para poder passar algum slide, algum vídeo, está aqui o passador. Mais uma vez, bom dia a todos. Cumprimentar aqui todos os colegas de bancada, entre aspas. Só fazer uma fala inicial, uma fala complementar à minha fala inicial, e aí em referência ao meu amigo secretário nacional Pisciani. Léo, eu comentei um pouco sobre o gap de infraestrutura no país nas décadas últimas no setor de saneamento, mas você registrou muito bem, e com a sua presença eu faço de público isso, que um dos poucos setores em que a gente vê o governo federal nos últimos anos atuar efetivamente no saneamento. E, na sua gestão, a gente vê, de fato, mão na massa, porque a gente tem editais, você tem ações concretas de obras de drenagem, de apoio às companhias privadas e públicas do país. Eu acompanho o seu processo, o seu trabalho no Rio de Janeiro e em outros estados. Então, ao contrário de outras infraestruturas em que, infelizmente, a gente tem, ano a ano, perdendo aquilo que deveria ser só manutenção. O ministro Jader, nosso abraço ao ministro Jader Barbalho Filho, e a sua atuação, porque, nesse setor, vocês efetivamente estão sendo complementares. Aquilo que a gente sempre defende, que poder público e poder privado de mãos dadas, por uma infraestrutura melhor em cada setor, o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento, tem feito. Então, nosso agradecimento pelo trabalho que você tem feito para o país. E muitas ações concretas que a gente pede deverão sair do papel e já estão acontecendo na sua gestão. Então, assim, eu peço de coração uma salva de palmas ao Léo Pisciani por esse trabalho que tem sido, desse deserto de bons projetos, uma realidade. Me pediram para que a gente pudesse ser um pouquinho breve em função do atraso do início do evento e da programação. Eu começo aqui sendo muito transparente. Eu acho que a gente tem um tema aqui, Silval, você representando Águas do Rio. A gente passou na última semana por um desafio, e o que eu falei aqui, eu tenho uma absoluta certeza que vocês são os mais competentes para enfrentá-lo. O que é que Águas do Rio... Queria que você relatasse rapidamente o que houve, os desafios, e mostrasse um pouco os 3 anos de tantas coisas boas que foram feitas, e um pouco do pipeline de projetos para os próximos 2, 3 anos ali, uma visão mais curta, para que a gente pudesse sentir ou vislumbrar as melhorias ainda mais que vão acontecer.
ouvir bem? Bom dia a todos. Bom dia, Nicola. Prazer falar aqui com todo mundo. A gente, na Águas do Rio, nós estamos completando agora 3 anos de concessão, 3 anos de 35, um contrato de longo prazo, com estrutura jurídica e regulatória bastante robusta. E se a gente fosse comparar esse contrato e esse momento com o jogo de futebol, a gente estaria aí a 8 minutos do primeiro tempo. Então, o jogo está só começando. A gente, hoje, em termos de financiamento, que foi muito citado aqui, a gente está com toda a estrutura de financiamento. O Botafogo teve um jogador expulso com 1 minuto e ganhou o jogo. Né? Pois é. A gente está com toda a estrutura de financiamento de todos os investimentos previstos na concessão já equacionada. Isso se dá graças à credibilidade do Grupo Egea perante o mercado financeiro, perante os investidores nacionais e internacionais. E a gente iniciou a concessão colocando em funcionamento, principalmente, os ativos críticos para poder funcionar. Hoje nós operamos 17 mil quilômetros de rede de água e 2 mil quilômetros de adutoras, sendo 1.200 quilômetros com adutoras com mais do que 500 milímetros, 50 centímetros de diâmetro. E a gente tem passado vários desafios, tem feito algumas ações que antes não se imaginava fazer. Nós colocamos a Praia do Flamengo novamente balneável com uma ação de pôr em funcionamento um coletor de tempo seco, né, que é uma das características desse contrato, que é você poder impedir o acesso de água contaminada com esgoto aos córregos e à própria Baía de Guanabara, impactando de uma maneira de sobremaneira a praia, o uso, o comércio, e aí vem um ponto que para a gente é fundamental. Os 40 bilhões que nós vamos investir entre outorga e aplicação de recursos em obra, eles não se encerram na despoluição da Baía de Guanabara, na questão ambiental, mas principalmente no impacto socioeconômico que isso traz para todo o Estado. Estudos do Trata Brasil indicam que esses 40 bilhões que nós vamos colocar no projeto, e já colocamos em 3 anos 4 bilhões de investimento, é importante registrar isso, eles se replicam em mais 40 bilhões de benefícios com a redução do absenteísmo de trabalho, com o incentivo ao turismo, com todo o impacto indireto que esses investimentos no saneamento trazem para a sociedade, para a qualidade de vida de maneira geral. Não vou me furtar aqui, já que o tema é desafio, né, para falar do desafio que nós estamos enfrentando neste momento. Nós saímos da parada do Guandu, parada programada, né, anual que a gente tem, e nós aproveitamos esse momento para fazer 80 obras estruturantes de grande porte ao longo das nossas redes e adutoras. No ano passado, na parada anterior, nós fizemos 60 intervenções de porte muito menor, não tivemos nenhuma intercorrência e a retomada do processo ocorreu dentro do planejado. Neste ano, nós fizemos 80 intervenções. Essas intervenções são, basicamente, instalação de válvulas, registros e melhorias em trechos onde a gente só pode intervir com toda a rede vazia. E nós tivemos, na madrugada em que a SEDAI paralisou a produção de água na estação de tratamento do Guandu, nós tivemos, simultaneamente, o rompimento de uma adutora de 1,75 m de diâmetro de um outro sistema, o sistema Ribeirão das Lajes, que corresponde a 30% da nossa área. Então, quando o secretário Nicola falou em tempestade perfeita, né, nós tivemos uma parada que a gente se planejou o ano todo, que a gente planejou 80 intervenções pesadas. Era um desafio já fazer essas intervenções, mas nós temos a consciência de que foi uma tomada de decisão correta, porque nós precisamos preparar o sistema para os próximos 30 anos, para os próximos 32 anos. Então, e são intervenções que só podem ser feitas com todo o sistema paralisado. E nós temos, além das questões do sistema, nós temos o respeito à cidade, a questão da cidade. O planejamento dessas obras também obedeceu o planejamento da cidade do Rio de Janeiro e das cidades do interior onde nós trabalhamos. A gente não consegue parar toda a cidade. Imagina a gente parar a Rua das Laranjeiras, São Clemente, né, e a Orla, ao mesmo tempo, com obras de grande porte. Então, nós fizemos tudo numa sequência planejada o ano passado, esse ano, e nós tivemos esse problema. Inclusive, nós estamos saindo já, nós acabamos de concluir todas as obras que tinham que ser feitas, todos os reparos, e estamos enfrentando
as turbulências normais da retomada de um sistema grande, quando você esvazia ele e retoma, e você pode ter, então, aí uma comporta caída, você pode ter aí um vazamento, um ajuste na rede ou nas adutoras, e a gente está enfrentando. Se tem algo que é uma característica da nossa empresa, inclusive, por acaso, o vídeo nosso falou sobre isso, é cair dentro. Então, nós vamos enfrentar cada desafio, nós estamos aqui prontos, e para que a gente consiga retomar essa necessidade histórica, essa dívida histórica que nós temos com relação à população do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem se apegado muito à questão da tecnologia, é a vocação da nossa empresa a operação. Então, nós estamos usando das mais modernas técnicas, tanto para diagnóstico de rede, identificação de vazamentos não visíveis, inclusive com utilização de imagem de satélites e correlação com outros meios indiretos de medição, como a geofone, antes de fazer qualquer intervenção física de sondagem e de verificação, e temos tido uma assertividade muito grande nesse ponto. Com isso, a gente está conseguindo avançar muito rapidamente. A história da Lagoa Rodrigo de Freitas virou realmente um ícone da nossa concessão. É um prazer para a gente hoje ver que a Lagoa Rodrigo de Freitas, que antes era um processo de discussão sobre mortandade de peixes, hoje se discute qual é o enquadramento da qualidade de água dela, se ela vai poder ter esportes de contato ou não. É uma evolução em 3 anos enorme e que deixa a gente muito satisfeito. E, mais do que isso, a gente investiu muito dentro das comunidades. Na nossa concessão, nós temos 700 comunidades, 700 favelas. Só na capital são 525, uma área que sempre foi relegada em termos de saneamento, e nós, hoje, entramos firmemente com programas específicos da companhia, e tenho uma boa notícia para dar aos senhores, que a nossa crença, nos locais onde já passamos, como, por exemplo, a Barreira do Vasco, a Mangueira, você tem um nível de inadimplência do mesmo nível que você tem no Leblon, que você tem em Copacabana. Por quê? Porque quando você leva serviço de qualidade, quando você trabalha com transparência e quando você presta o serviço efetivamente, a população reconhece e paga. Lógico, dentro da sua capacidade de pagamento, na tarifa social, nós já colocamos diversas pessoas na tarifa social nesse período, estamos com quase 17% de pessoas na tarifa social, que é um reflexo da nossa distribuição de renda, do perfil socioeconômico da nossa população. Em resumo, seria isso. Silval, obrigado. Fica aqui um comentário. Eu acho que nós temos um desafio, nós todos, o sistema, de comunicar melhor. Tem muita coisa boa acontecendo. Eu acho que nesse processo mesmo, hoje, é uma crítica que eu faço, uma falha de comunicação no processo. Eu acho que nós temos que cacarejar melhor o que tem sido feito. Tem muita coisa boa para ser mostrada, sem esconder nenhum problema. Esse é o grande... tem uma coisa chamada accountability, né, que é prestação de contas. Ela, quanto mais transparente, melhor, mas ela tem que mostrar as coisas boas também. Então, assim, cacarejem mais. Faça esse desafio para as empresas aqui, porque são muitos anos pela frente, e isso eu acho que blinda muito um processo que vai ser naturalmente muito atacado, porque mexe com muitos lobbies. E nesse contexto, Balon, presidente da SEDAI, eu falei um pouquinho aqui na abertura sobre a SEDAI mais forte a partir do processo, sem perder sua característica de uma empresa estatal e que produz água. Eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre esses primeiros 3 anos. Você, nos últimos 1 ano e meio, é o presidente da SEDAI, então, participou dessa transição nesses primeiros 3 anos, e os desafios e investimentos previstos para a SEDAI nos próximos anos, que vão garantir a segurança hídrica, o fornecimento mais eficiente de água para as concessionárias e para a população como um todo. Bom dia a todos. Bom dia, Nicola. Bom dia aos presentes, aos participantes aqui da mesa. O principal desafio da SEDAI foi deixar de ter o tamanho que ela tinha, com aproximadamente 4.800 funcionários, operando praticamente na região metropolitana inteira e no estado, em boa parte do estado. Quando a SEDAI sai da operação, ela precisa se reorganizar, e a reorganização interna, obviamente que você sai do primeiro ano de concessão com uma receita que era 100%, ela cai para 50% daquilo que se arrecadava no ano anterior, e no ano subsequente você ainda tem toda aquela estrutura dada de custeio, de serviços que ainda estão contratados, com um passivo judicial grande, e alguns projetos que iniciaram com
nessa transição ali com o Leonardo, que está aqui, hoje está na Iguá, e a gente, quando assume a empresa, verifica aquilo que estava em andamento e que era importante da sequência, demos sequência a praticamente todos os projetos, porque considerávamos que a transição que vinha sendo executada era uma transição bem planejada, que significava diminuir os contratos, recuperar o ponto de equilíbrio entre receita e despesa e tornar a empresa superavitária. É o primeiro ponto e a primeira missão que a gente tinha em mente. E daí a constituição daquilo que era estratégico para a empresa, na medida que nós precisávamos conter o nosso passivo, conter as nossas despesas e também não deixar de focar no investimento e promover os investimentos que são necessários para a segurança do sistema. Então, algumas das medidas que a gente adotou foi acentuar o planejamento para a migração para o mercado livre de energia, e conseguimos concluir o ano passado. Isso vai impactar nos próximos 5 anos em cerca de 1.2 bilhões a redução do custeio da empresa, cerca de 250 a 280 milhões já no primeiro ano. Nós ingressamos com a ação de preceito fundamental no STF para garantir à SEDAI também a possibilidade de pagar suas dívidas por precatório. E nós, a partir daí, tivemos sucesso na propositura da ação, obtivemos a liminar. Então, desde o ano passado, essa liminar saiu ano passado, então, esse ano a gente conseguiu estancar o pagamento dos precatórios e planejar melhor o pagamento das dívidas, né, e não ter bloqueio em conta. E aí planejar melhor como é que vai se dar o pagamento desse passivo judicial e tentar equacionar essa dívida. É uma janela de oportunidade que a gente teve. Iniciamos processo interno de redução de uso de produto químico com tecnologia, com estudo interno na empresa, e também tivemos, já para esse ano, uma economia de mais de 100 milhões com redução no uso de produtos químicos, sem deixar de garantir a segurança no tratamento da água. Tudo isso com planejamento de investimento na infraestrutura, que há bastante tempo, por conta da SEDAI anteriormente cuidar de todo o sistema, obviamente o sistema de produção ele não tinha tido atenção nos anos anteriores, que precisava ter. Então, reforma do Guandu atual, ela está em curso, com reforma de filtros, reforma de decantadores, reforma de motores, compra de motores novos, para garantir e dar ao sistema Guandu maior estabilidade de operação, principalmente naquelas situações de maior estresse. A gente começa agora o período do verão, e já a partir dessa parada, nós estamos na produção máxima, com todos os equipamentos em funcionamento, produzindo 44 a 45 mil litros por segundo. A produção máxima que a ETA Guandu consegue produzir, e ali não pode ter nenhuma falha de funcionamento. Vamos ser desafiados agora com a conexão com Lages, em função da segunda adutora de Lages, de manter o Guandu com essa produção e num estresse maior para suprir a segunda adutora de Lages. Então, coloca mais uma vez o nosso sistema sob estresse, e aí essas reformas todas que foram e que estão sendo feitas, elas são importantes para garantir a estabilidade no sistema. E também na ampliação e na construção das estações de tratamento, onde não existe tratamento, e que é uma determinação da portaria, todo o sistema CARI, o sistema de Lages. Então, o sistema CARI está todo contratado. Lages, a gente conseguiu obter o financiamento via Caixa Econômica, e estamos com o processo de licitação pronto também. Vamos iniciar a contratação da obra. Então, estes primeiros 3 anos possibilitaram a empresa se reorganizar. Hoje, esse ano, a perspectiva é que é o primeiro ano que tenha superávit concreto entre o que a gente gasta menor do que tem superávit operacional, e o resultado disso vai ser destinado aos investimentos que estão projetados. Então, os 3 primeiros anos foi para arrumar a casa, a gente começar a mirar o futuro e alocando toda a nossa capacidade para reforçar os sistemas em funcionamento. Muito bom, Balon. Passar aqui para o nosso Flávio, diretor de Relações Institucionais da Iguá. A Iguá é responsável
por uma parte do município do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, ali, uma boa parte da Zona Oeste, mas também por 2 municípios pequenos, né, Miguel Pereira e Pati do Alferes. Flávio, como é essa disparidade, né? Municípios muito pequenos, acho que Pati e Miguel não passa de 100 mil habitantes, talvez, próximo disso, e a Barra da Tijuca e Zona Oeste, muito populosa, muito povoada. Quão difícil é lidar com essas realidades tão distintas, e especificamente a Miguel e Pati, o que é que, nesses quase 2 anos, o que é que você pode dizer que mudou na vida da população? Quais são os desafios? Se, obviamente, se já ações concretas já ultimaram, o que é que mudou ali no cidadão? Tinha muita reclamação ali de momentos de estiagem, sem água. Isso já não ocorre mais? Me conta um pouquinho aí, por favor. Perfeito. Boa tarde a todos. Especificamente em Pati e Miguel, a gente tem um olhar igual ao que a gente opera aqui na Barra da Tijuca. Temos uma estrutura de gestão específica para atuar nessas 2 regiões. Tá? Isso facilita a tomada de decisão do ponto de vista de gestão. Para quê? Para atender o cliente da melhor maneira possível. Como foi falado, nesse local tinha uma estiagem recorrente, e a gente, com uma solução, fazendo um investimento numa ETA, a gente conseguiu solucionar esse problema que impactava negativamente a população de Pati e Miguel. Então, tem diversos investimentos sendo feitos, mais de 80 milhões na região, fazendo adutoras, feito essa ETA móvel, né, para garantir ali a capacidade de entrega de água de qualidade. Diferente no Rio de Janeiro, lá a gente faz a captação, aqui a gente só faz a distribuição. Então, do ponto de vista de garantir, né, dignidade para a população de Miguel e Pati, a gente fez essa solução rapidamente nos primeiros 3 anos. Quanto ao Rio de Janeiro, temos diversos projetos de investimento, né, um já citado por você, Nicola, que é o Complexo Lagunar. São 250 milhões destinados para a revitalização do Complexo Lagunar, para que melhore a troca hídrica, né, entre o mar e a lagoa, que oxigene essa água que existe na lagoa, que a gente preenche as cavas que existem na lagoa, para que tornar aquele ambiente novo novamente, que ele vai se regenerar com plantio de manguezais e garantindo, obviamente, uma melhor qualidade de vida para quem está naquele entorno. Quem é morador daquela região da Zona Oeste, né, que tinha, na sua infância, a possibilidade de estar ali se divertindo naquele complexo lagunar, a gente quer voltar, que essas pessoas tenham esse sonho novamente. E quando todo o projeto for entregue, obviamente, ali vai ser um espaço muito importante de ecoturismo. Eu acredito nesse sonho. A gente vai conseguir, de alguma maneira, criar um vínculo ali para que as pessoas se sintam atraídas para ter o lazer naquela região, poder propiciar para seus familiares um lazer de final de semana, num ambiente muito bonito, muito saudável, com novas espécies de aves que já estão voltando também para o Complexo Lagunar. Eu recebi assim muito positivamente a crítica, né, que a gente tem que fazer uma comunicação mais adequada de tudo que a gente está entregando. Todas as concessionárias devem, de uma maneira estruturada, mostrar para a sociedade o quanto a gente já está conseguindo, em tão pouco tempo, entregar de valor para essa sociedade. E isso será feito, não tenho dúvida, é um compromisso nosso aqui da Iguá do Rio de Janeiro. Temos outros investimentos também muito importantes. Eu acho que em especial, temos 305 milhões destinados às comunidades no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na nossa área de atuação. Na minha opinião, para mim, é o melhor projeto, é a melhor oportunidade que a Iguá tem de entregar para a sociedade dignidade, uma população extremamente sofrida, né, que merece respeito e dignidade. Quando você leva essa pessoa um serviço público essencial de água e esgoto, você está trazendo essa dignidade, você está trazendo saúde, você está melhorando a competitividade dessas pessoas no mercado de trabalho, elas deixam de utilizar, né, o sistema público de saúde, você diminui o custo do sistema público de saúde e, principalmente, como falei,
traz dignidade para essas pessoas. Ninguém merece estar na sua casa e ter um esgoto aflorando pelo solo. Então, esse é um projeto que eu entendo que a gente pode trabalhar de uma maneira muito integrada, né, com todos os poderes estaduais e municipais, para trazer valor para essas pessoas. E, principalmente, né, do ponto de vista de responsabilidade social, desenvolver pessoas, capacitar essa mão de obra para o mercado de trabalho. Existe, né, obviamente, numa frente ampla, diversas obras acontecendo na cidade. Obviamente, isso traz uma restrição de mão de obra para toda a indústria nossa, né, de saneamento, mas para as outras também. E se a gente souber trabalhar de uma maneira muito correta essa relação com as comunidades, a gente pode desenvolver pessoas para o mercado de trabalho, gerar renda, gerar produtividade. E é isso que eu acredito, é essa ação que a gente vai fazer de uma maneira muito estruturada em todas as comunidades. Começamos em Curicica, no Dois Irmãos, beneficiando 11 mil pessoas, né, nessa região. Investimos mais de 2 milhões somente nessa comunidade. Então, tem outros projetos também de infraestrutura, né? Estamos fazendo e vamos concluir no meio do ano que vem a revitalização da Etibarra, melhorando em 50% a capacidade, né, de tratamento do esgoto naquela infraestrutura. E tem outros investimentos a serem feitos, como adutoras, para atender ali a região, principalmente de Jardim Oceânico, de Recreio, para, obviamente, ponta de linha, a gente conseguir, o quanto antes, solucionar esse problema da entrega de água para eles. Obrigado, Flávio. Parabéns pelo trabalho. Isso aí, comunicar mais, mostrar o que está sendo feito de bom. Daniel, você cuida ali de uma coisa chamada AP5, né? Que é aquela área da Zona Oeste que já estava concedida há muitos anos. Se discutia muito por ocasião da concessão, do leilão, lá em abril de 2021, né, quando, especificamente o bloco 3, que foi arrematado pela Rio Mais Saneamento, se discutia que talvez tenha sido deserto, a gente sabe que não foi a dinâmica do leilão, em que algumas das empresas tiraram a oferta do bid que tinha sido feito em função de ter discutido em viva voz valores elevados. Então, a parte de distribuição acabou ficando para um leilão seguinte, ocorreu em dezembro daquele mesmo ano, com mais municípios, acabou sendo uma oportunidade e não uma dificuldade. Mas você já cuida de uma área bastante populosa, somente com esgoto, e antes tinha um relacionamento com o SEDAI na distribuição. Como é que foi essa transição? Está ocorrendo tudo bem? Que dificuldade você viu nessa mudança de SEDAI para Rio Mais Saneamento? Eu sei que vocês têm partes de acionistas similares, mas dá para perceber já uma melhora? Não que não houvesse coisas boas, mas, enfim, o que tem acontecido desde então? Bom dia a todos. Cumprimento o doutor Nicola, demais colegas. Como o senhor mesmo falou, a gente lá é responsável pela parte de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto na AP5 do município do Rio de Janeiro, que compreende ali desde o bairro de Deodoro até Santa Cruz. Então, é uma área extensa, né? Quase 50% do município, 1.800.000 pessoas, onde a gente tem essa responsabilidade de estar tratando o esgoto de uma forma adequada. Desde 2012, como o senhor comentou, a gente trabalha com essa concessionária. A gente já fez diversos investimentos, já chegamos em 2016 a inaugurar uma estação lá em Deodoro para tratar os bairros de Realengo, Par de Bangu, com 500.000 pessoas sendo beneficiadas por esse investimento da concessionária. Em 2022, já aí com a atuação do pessoal da Rio Mais, após o leilão, a gente inaugurou uma ET Bangu, também, que trata ali 300.000 pessoas, né, na região da AP5. Então, esse é um pouco do investimento que a concessionária fez até essa parte do leilão. A gente sempre teve uma relação muito positiva com a SEDAI, uma estrutura onde a concessionária Zona Oeste Mais era responsável pela gestão comercial. Então, a gente teve, ao longo desses 10 anos de parceria com a SEDAI, a gente conseguiu implementar diversos projetos com uma redução de inadimplência significativa. A gente iniciou em 2012 com mais de 50% de inadimplência na região. Conseguimos chegar em 2021 a 25%, 20% de inadimplência. Então, foi uma parceria que a gente conseguiu trabalhar junto. Com a chegada da Rio Mais, a gente conseguiu estabelecer diversos novos projetos.
né, até pela parceria que a gente tem, pela convivência na parte de distribuição de água, isso influencia muito na nossa atuação comercial. Mas a concessionária ela continua a investir sempre ali na P5, né, com diversos projetos. A gente tem projetos sociais, e aí pegando um gancho até na sua fala inicial, esse ano a gente conseguiu, uma parceria muito forte que a gente tem já com a Firjan, formar 3 turmas, qualificando mão de obra na região, porque a gente entende que a gente trabalhando desde 2012 já sofria com uma mão de obra, com a necessidade de mão de obra, com a chegada das demais empresas, com esses investimentos que estão acontecendo. A gente vem visualizando, de fato, no mercado de trabalho de saneamento, essa mão de obra se tornando cada vez mais escassa. Então, a gente tem essa parceria com a Firjan. Esse ano a gente conseguiu formar mais de 60 pessoas, qualificar, e estamos dando oportunidade para essas pessoas, não só na Zona Oeste mais, mas muitas delas também conseguiram um emprego de qualidade nas demais concessionárias. Então, isso para a gente é muito importante. A gente está formando essas pessoas, né? Esse é um projeto forte que a gente tem e que vem evoluindo bastante lá na Zona Oeste mais saneamento. Puxando um pouco do gancho também das palavras iniciais, falando de eficiência energética, a gente, como tem um trabalho de mais de 12 anos, a gente conseguiu migrar a nossa matriz energética hoje para uma base sustentável. Hoje, 85% do nosso consumo de energia ele é todo feito através de uma matriz sustentável, de uma matriz energética saudável, né, correta, que a gente chama. Então, isso é muito importante para a gente, não só na parte de sustentabilidade, mas também na nossa eficiência energética, nos nossos custos. Isso para a gente traz um resultado muito impactante e é importante a gente contribuir porque são dos desafios que a gente vai superando, né? Então, isso é fundamental. Acho importante também a gente mencionar os nossos investimentos futuros, né? Como eu comentei, a gente já estabeleceu uma estação em Deodoro, já fizemos uma segunda estação em Bangu, além de todas as outras que a gente opera, né? Assumimos a operação de 147 unidades de tratamento de esgoto em conjuntos habitacionais na P5. Então, são unidades pequenas que migraram para a operação da concessionária. Então, a gente faz essa operação também, dá qualidade de tratamento, dá qualidade de saneamento para conjuntos habitacionais. Isso para a gente causa um impacto positivo muito forte lá na P5. E agora a gente está já projetando, trabalhando, continuando os investimentos da concessionária de esgotamento sanitário. A gente já fez a aquisição de um terreno em Campo Grande para estar construindo uma nova estação lá em Campo Grande, uma estação ET Campinho, onde a gente está com um projeto também moderno, uma tecnologia que a gente já implementou em Bangu, em Deodoro, uma tecnologia europeia. E a gente está no processo hoje de licenciamento. A gente tem as obrigações contratuais, que a gente cumpriu em 22, e a gente vai investir para poder chegar em 27, atingir a marca de mais de 72% da população da P5, né, com coleta e tratamento de esgoto, dando dignidade para uma população que é tão carente, né, de infraestrutura de saneamento na época que a gente assumiu. Então, acho que esse é um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, gerando resultados, gerando qualidade de vida para a população. E, sem sombra de dúvida, uma parceria muito forte com o pessoal da Rio Mais, que tende a impulsionar muito o nosso trabalho, que é fundamental na qualidade de distribuição de água, no abastecimento. E isso vem gerando resultado positivo nessa parceria com a gente, doutor Nicola. Muito legal, Daniel. Você vê, 1.800.000 pessoas é maior do que a maioria dos municípios brasileiros, maior do que a maioria das capitais do Brasil, né? Para a gente entender o tamanho desse desafio. E aí, pegando o gancho aqui um pouquinho com o Leonardo Rigueto, presidente da Rio Mais Saneamento, a Rio Mais Saneamento que tem na sua composição acionária outras empresas que já operam o setor de saneamento há muitos anos, e talvez seja a empresa aqui mais, digamos assim, com track record mais relevante, em função de já ter Niterói há muitos anos, Águas do Imperador, enfim, outras operações no Estado. Então, tem um tempo de maturidade já estabelecido com municípios e enfrenta uma área e alguns outros municípios também, como a Iguá, muito díspares, né, em tamanho, realidades, enfim, redes que não se conectam, às vezes, pela até formação do bloco, que foi posterior ao leilão. Então, municípios que estavam ali, que nas bacias hidrográficas seriam mais tecnicamente corretos estarem alocados em outros blocos, acabaram por serem remanescentes alocados nesse bloco 3. E Léo, me conta um pouquinho, então, dentro dessa lógica, o que é que Niterói, Águas do Imperador, trouxe de experiência, como você vê o setor de saneamento, a empresa, quando já tem ali uma passagem por Niterói exitosa, um dos municípios com melhor taxa de saneamento do país, né? Isso é um resultado efetivo, pode ser o que a gente vai ver no futuro, o que a empresa já mostrou lá em municípios importantes do Rio de Janeiro, e os desafios, então, para essa área mais populosa, do ponto de vista social, muito diversa, né?
Vou falar um pouquinho da inadimplência, bem tocada pelo Daniel. O setor elétrico fala muito de inadimplência em função de comunidades, furtos, e aquela área é uma área também mais complexa nesse sentido. Fala um pouco sobre esses pontos. Bom dia, Nicola, bom dia a todos, bom dia à audiência, quem está nos assistindo também pela internet. Como você falou, a Rio Mais Saneamento é uma empresa composta pelo Grupo Águas do Brasil e por um fundo de investimentos administrado pela 20 Partners, em que Águas do Brasil tem 60% da empresa e esse fundo 40%. Águas do Brasil, como foi citado, é uma empresa que tem 25 anos de atuação. No Rio de Janeiro, somando-se hoje os municípios do Bloco 3 e os municípios operados pela empresa, temos 27 cidades operadas pelo Grupo Águas do Brasil. E onde que isso nos ajuda e nos orienta? Primeiro, pela experiência dos seus profissionais. Temos profissionais com exatamente 25 anos de casa e de experiência que cresceram dentro da empresa. Essa experiência nos ajudou, durante a operação assistida, inclusive, pelas diversas operações que nós temos, na formação de pessoas novas que nós contratávamos no mercado e treinávamos nessas nossas concessionárias. Águas de Niterói, Águas do Imperador, temos Águas de Uturnaíba, que atende o município de Araruama, Saquarema e Silva Jardim, são exemplos que, para nós, mostram que isso vai dar certo, porque são operações que hoje atingiram o grau de universalização. Temos hoje uma lagoa de Araruama, né, despoluída, com cavalos marinhos, não só pelo trabalho exclusivo da Águas de Uturnaíba, mas também da Prolagos, que é operada pela EGEA, mas mostra que nós somos capazes de recuperar o nosso meio ambiente. Então, nós temos esses exemplos hoje concretos de que a gente consegue atingir as metas para as quais fomos contratados. Essas metas não foram atingidas apenas pelo trabalho isolado da concessionária, da empresa. Eu vejo aqui na própria audiência pessoas que tiveram um papel importantíssimo no atingimento dessas metas, pessoas que participaram ao longo desses 25 anos dessa universalização, seja tecnicamente como projetista, como construtores, como pessoas que até mesmo nos cobravam e, através dessas cobranças, a gente melhorava. Mas, enfim, a gente entende que a gente, de uma forma unificada, e considerando que nós agora, na Rio Mais Saneamento, a gente assume, na verdade, parte de um sistema como um todo, né? Nós, pelo Grupo Águas do Brasil, nós operávamos ali municípios em que nós éramos os únicos operadores, e agora nós temos uma interface, né, com mais 3 empresas, né, que compõem os 4 blocos, mas que, durante a elaboração do próprio modelo de concessão, houve uma preocupação muito grande com essa governança. Então, nós temos, dentro desse desenho de regionalização, uma governança que nos auxilia muito no trabalho conjunto para o atingimento dessas metas e para a operação no dia a dia também. Através do IRM, temos comitê de monitoramento, temos a participação da sociedade civil, enfim, da academia. Então, nós temos hoje um conjunto de entes que, trabalhando junto conosco nesse projeto, nos auxiliam nesse avanço. A área da AP5, né, que o Daniel falou, realmente é uma área, vamos dizer assim, da Zona Oeste, é a área mais difícil, né, de se operar, no sentido de desafios de inadimplência, né, no desafio de avanço também na redução de perdas, né, mas também era, né, no caso, uma grande oportunidade, né, uma população que talvez precisasse do foco que está sendo dado agora, né, em que nós temos metas rigorosas aí de contrato a cumprir e que a gente vem trabalhando para alcançar esses objetivos. A gente, até agora,
nós já investimos mais de 320 milhões de reais, de um total de mais de 4 bilhões de reais previstos em investimentos. Na própria Zona Oeste, já foram mais de 40 quilômetros de rede nova. Uma informação importante, dentro de um dos desafios que a gente viveu agora, né, recentemente, é a questão das grandes adutoras. Só no nosso bloco, nós temos 150 quilômetros de adutoras com diâmetro acima de 1,5 m. Nós já instalamos 129 dispositivos de proteção em adutoras nesse período, 38 pontos de pressão, temos 138 macromedidores já instalados com comunicação remota e alarme de diferença brusca de vazão, para que a gente possa ter uma ação rápida em caso de vazamentos. Então, a gente tem investido muito em tecnologia, em obras de melhoria no abastecimento e na redução de perdas. Temos quase 200 pessoas em campo trabalhando exclusivamente na redução de perdas. Na questão da sustentabilidade, o Daniel citou a energia, nós temos hoje 100% do nosso consumo energético de fontes limpas ou renováveis. Isso é uma conquista que vem da nossa experiência do Grupo Águas do Brasil. O Grupo Águas do Brasil já está no Mercado Livre desde 2015. Então, assim que nós começamos a operação assistida, já começamos a trabalhar nesse tipo de contrato, tanto de Mercado Livre quanto de geração distribuída, o que vem tornar a operação mais eficiente, mas também sustentável. Na universalização, pensando no saneamento para todos, nós temos hoje 188 mil clientes com tarifa social, com acesso à tarifa social. Então, nós temos essa preocupação de também levar o saneamento para todos. Mais uma vez, o modelo de concessão previu também a população mais vulnerável, quando dedicou ali um recurso, um dinheiro carimbado para investimento nas áreas irregulares do município do Rio de Janeiro. Só no bloco 3 nós temos 354 milhões de reais para investir nos primeiros 11 anos, e estamos investindo, em conjunto com a Prefeitura do Rio, em projetos de urbanização. Sabemos aqui, os técnicos, que não adianta você implantar uma rede de água e esgoto se você não trouxer junto drenagem, pavimentação, etc. Seria um investimento perdido. Enfim, os desafios são grandes, mas temos uma experiência importante também nesse sentido. Os municípios que a gente opera no Estado são municípios que vão desde a Serra, região dos Lagos, Norte Fluminense, Sul Fluminense e Capital. Portanto, já eram operações que, em termos de cultura, de características geográficas e tudo, já era do conhecimento do grupo. Então, o que facilita também, de certa forma. E vamos avançar, né? Temos muito trabalho a fazer ainda, né? Mas, considerando também aí os nossos compromissos e uma agência reguladora diligente, né, que tem cobrado, mas também contribuído dessa forma para que a gente avance nos nossos objetivos, a gente não tem dúvida que a gente vai chegar lá. Obrigado, Leonardo. Temos aqui algumas perguntas. Pelo adiantado, eu vou tentar resumir alguns itens aqui e pedir para todos nós, inclusive eu mesmo, responder rapidamente. A Juliana pergunta aqui sobre os conselhos titulares, que são um instrumento importante de governança. Cássio, você fala no evento, tem alguma mediação? Tá. Importante, os conselhos titulares foram instalados, são um instrumento de governança importante, o contrato prevê vários atores. Fica aqui o compromisso do governo do Estado em reforçar o papel dos conselhos que já foram efetivamente compostos, né? Precisam atuar mais, se já não estiver atuando, ou se já estiver atuando, não é de conhecimento, né? Então, repito, aí é a comunicação da ação deles. Mas, Cássio, por favor, o Cássio é subsecretário de Concessões do Estado, vamos bater nessa tecla para uma atuação maior, as próprias concessionárias, SEDAI. É importante tê-los como parceiros nesse processo. A Juliana pergunta também sobre reajustes tarifários, a competência.
A Genersa deve falar no evento. Eu pediria que esse item fosse tratado com a Genersa. A Genersa é responsável. O contrato prevê regras métricas de reajuste anual, aí tem os ajustes quinquenais. Um contrato complexo, obviamente, prevê mecanismos de compensação, principalmente pela realidade em que todo o tema foi tratado em 2020, dada a realidade encontrada pelas concessionárias, e o contrato não se furtou a prever mecanismos em todos os setores, desde tarifa social, perdas, etc. As métricas eram previstas com ranges, né, com áreas que deveriam ser encontradas ou poderiam ser encontradas, e, diferente delas, que mecanismos de compensação ou reequilíbrio pudessem ser estabelecidos. Para isso, a Genersa... Desculpa? Na mesa 3 sobre isso, ok. Mas, como eu não vou votar, eu faço questão de registrar. A Genersa, assim que foi lançado o edital, em dezembro de 2020, pelo Governo do Estado, concomitante se autorizou o primeiro concurso público da Genersa. De lá para cá, a Genersa já deu posse a 75 novos técnicos. Pela primeira vez na história, técnicos concursados ali nos últimos anos. Não quero cometer um erro se foi o primeiro, mas nos últimos 10, 20 anos foi o primeiro concurso público efetivo da Genersa. Funcionários qualificados, treinados. Então, a Genersa foi fortalecida. Então, a Genersa fica responsável hoje por toda a regulação do setor. A Casa Civil, que foi responsável pela fase inicial do processo, se retira do processo e muitas vezes é instada a se manifestar em alguns processos, mas, efetivamente, é a Genersa, com seu corpo técnico, as câmaras técnicas, responsável por avaliar as métricas previstas em contrato para reajustes tarifários, discussão com as concessionárias, enfim. Esse assunto, Juliana, deve ser abordado, mas, basicamente, sim, há métricas específicas previstas em contrato, de acordo com a inflação do setor, com os investimentos realizados, com as realidades encontradas ou diferenças de realidades encontradas e previstas em contratos, e isso gera os ajustes tarifários e reequilíbrios decididos pela Genersa. E quem no Estado responde pela política de saneamento, aqui nós temos uma complexidade maior. Você tem uma secretaria no Estado hoje de Ambiente e Sustentabilidade que continua responsável por algumas ações no setor de saneamento. Há políticas públicas e ações concretas realizadas pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, secretário Bernardo Rossi. A Casa Civil, nesse papel hoje mais complementar, mais residual em relação ao processo de regulação que foi para a Genersa. A SEDAI, como empresa pública do Governo do Estado, responsável pela produção de água, pela garantia hídrica do Estado e por investimentos e também distribuição em diversos municípios que ficaram fora da regionalização e compensação. E nós não podemos esquecer que os municípios continuam responsáveis, assim como a União, o Léo Pisciani comentou aqui, responsáveis por partes importantes desse processo. Muitas vezes a gente fala em concessão do saneamento, privatização do saneamento, como se os atores públicos tivessem saído do papel. Os municípios continuam integralmente responsáveis. Vou dar um exemplo aqui. Em relação a Iguá, o trabalho de desassoreamento, limpeza da lagoa, é responsável hoje por previsão contratual e por um TAC do Ministério Público pela empresa. Mas a manutenção disso e evitar que isso volte a ser um problema é do município do Rio de Janeiro, continua sendo problema do município do Rio de Janeiro. E é muito importante, aqui fica um desafio para as concessionárias, SEDAI, que vocês dialoguem, lembrem os municípios onde vocês atuam, que há responsabilidades remanescentes tão importantes quanto o papel que vocês estão atuando hoje, porque senão a gente vai fazer uma limpeza, uma higienização, uma correção de todos os ativos ambientais, e daqui a 10, 15 anos a realidade que hoje a gente está enfrentando volta. Então, fica aqui o desafio para vocês dialogarem mais com municípios e cobrarem deles planejamento para que o que vocês estão fazendo seja mantido. Uma pergunta aqui da vereadora de Maricá, Rita Rocha, sobre a melhoria de comunicação no processo de regionalização, como o Estado pretende atuar, cobrando efetivamente o Estado
tem sido um ator que cobra, muitas vezes não cobra pela imprensa, nem pelo Twitter, porque o nosso trabalho, muitas vezes, é mais técnico. O nosso papel é de que o resultado ocorra. A Secretaria da Casa Civil é uma secretaria técnica do Governo do Estado, então ele atua de maneira firme com as concessões, pede, sim, efetivamente, ô, vereadora, tudo bem? Pode confiar que esse trabalho é feito, é cobrado. Nós temos um papel também de comunicação. A Genesa tem um plano, junto com a Casa Civil, que deve sair do papel no começo do ano, de mostrar os resultados desse trabalho. Mas, para mostrar o resultado, a gente vai cair em campo, para mostrar, estudar os índices de desenvolvimento humano, como é que eles evoluíram. Enfim, tem um trabalho prévio, mas a gente vai atuar, sim, nessa comunicação complementar às concessionárias. Vereador, acho que era esse o ponto. E uma última pergunta da Lívia, para o nosso Aguinaldo, que é o Balon, obviamente. Quais os projetos em desenvolvimento para dar destinação ao lado nobre da ETA do Guandu e como essa questão está sendo pensada para o novo Guandu? E para o Leonardo Rigueto, aqui da Rio Mais Saneamento, olhando para a fragilidade hídrica do Estado do Rio de Janeiro, quais os principais desafios enfrentados na Rio Mais, na capital interior? Acho que você já respondeu um pouco isso, mas se quiser complementar, e aí depois eu volto para a fala final, em função do adiantado da hora. Ok, Renato? Eu imagino que a pergunta seja em relação ao tratamento do resíduo decorrente do tratamento da água. Se a Lívia quiser esclarecer algum ponto rapidamente, objetivamente, mas muito objetivo, por favor, por causa do pouco da hora. Então, isso mesmo. Nós estamos na fase de finalização da instalação da unidade de tratamento do lodo. É um problema histórico na estação, porque não existia o tratamento. Acho que mais uns 6 meses termina, a gente entra em comissionamento com um período de teste da implantação que está sendo feita, e aí todo o resíduo será tratado, na verdade, o processo prevê que o resíduo saia integralmente da estação e reduza o volume de água a 20% do que ele tem hoje, e esses 20%, uma parte a gente vai conseguir transformar esse material e o restante, até encontrar uma outra solução, será destinado corretamente para os aterros sanitários. O novo Guandu já prevê uma área também de tratamento e de secagem, em que a gente vai ter uma redução ainda maior do volume de lodo gerado, mas já prevê o tratamento integral do processo. Então, no Guandu estamos fazendo adaptação. No novo Guandu, com o tratamento já previsto na matriz do projeto, e também estamos enfrentando um problema lá em Munana Laranjal. E estamos em processo de adequação de uma área para implantar a mesma solução. Bom, com relação a como a gente enfrenta, né, os problemas de fragilidade hídrica, né? Na verdade, são problemas de todos, não é só nosso, né? E quando eu falo todos, não é só das concessões. E as frentes de atuação nossas são praticamente duas. Uma, a redução de perdas, porque nós sabemos que as estiagens, hoje cada vez maiores e mais recorrentes, causam uma dificuldade tremenda para o abastecimento. Então, não podemos nos dar ao luxo de retirar a água do manancial para perder no meio do processo. Então, a redução de perdas é um desafio vital e é um trabalho diário da concessionária. E, nesse mesmo sentido, a proteção dos corpos hídricos através da despoluição com as redes coletoras de esgoto e estações de tratamento que estamos trabalhando, estamos construindo. Esses são os 2 pontos principais de atuação da empresa para enfrentar essa fragilidade hídrica. Tem uma última pergunta que era direcionada ao Leonardo Pisciani, do Everton Vieira. Hoje o país investe R$ 82 por ano por pessoa, dados do Instituto Trata Brasil, sendo que nessa área R$ 203, o que falta para atingir essa meta de 2033. Olha, eu acho que essa pergunta, eu acho que pode encaminhar para o Léo, obviamente, mas eu me permito aqui falar um pouco. Eu acho que é o resumo do porquê a gente está hoje nesse momento de discussão. Um país que por décadas não investiu adequadamente,
e que, segundo o Instituto Trata Brasil, alguns números eu questiono, algumas métricas, assim, mas nessa área aproximadamente 800 bilhões de reais para gerar universalização, enfim, que seja 1 trilhão, 500 bilhões. O fato é que nem poder público sozinho, nem empresas privadas sozinhas têm capacidade de fazer esse volume de investimento. Repito, a gente está falando aqui de décadas de descaso, que de uma hora para outra todo mundo acordou de que tem que ser feito. Isso não vai ser feito de uma hora para outra. Serão necessários muitos anos pela frente. O ano de 2033 é uma data já bastante ousada, mas que a gente vai correr para cumprir todos juntos. Precisa, sim, de compreensão de que iniciativa privada e investimentos públicos são necessários. Os investimentos públicos, quando eu falo, é municipal, estadual e federal. Eu acho que o governo federal tem feito a parte dele com o Léo. Espero que os municípios estejam fazendo as suas partes e não estejam omissas nesse processo. É uma cobrança que eu faço e peço que os municípios fiquem atentos. O Estado vai complementar com ações pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Há um fundo específico, o FECAN, no Estado, que é utilizado para ações de saneamento e ações ambientais complementar. Complementariedade é o ponto-chave. Com o SEDAI também, fortes investimentos, serão algumas centenas de milhões de investimentos para os próximos anos pela SEDAI. E as empresas concessionárias no Brasil todo, fazendo seu papel, muitas já com alguns anos de atuação, outras iniciando a operação. Nós temos estados no país que já concessionaram o estado inteiro, outros que estão concluindo ou iniciando seus processos. Então, há vários estágios em estados diferentes que têm suas autonomias. Então, é desafiador. Eu acredito que esse número deve subir muito fortemente nos próximos anos, mas, repito, a gente está ainda nos primeiros 8 minutos, né, Simval? Num jogo que tem 2 tempos, espero que não tenha prorrogação, espero que a gente não precise de tempo extra para cumprir, para levar mais dignidade para a população. E assim eu peço licença, Renato, para encerrar esse debate e agradecer a presença de todos. Bom evento a todos.